Oi pessoal, essa videoaula a gente vai trabalhar algumas contribuições para pensar um pouquinho o sentido do sistema penal do período ditatorial no Brasil. Vou tentar deixar aqui algumas reflexões, seguindo a lógica de quem aí já acompanhou um pouquinho das minhas contribuições, né? Deixei aí a minha última videoaula, a gente tentou buscar uma reflexão sempre indo na economia política para poder trabalhar, né, a questão da organização da violência extraeconômica pela mediação do direito, antes de falar propriamente, né, de como o direito, de como a política se organiza. A gente vai primeiro na economia, a gente tenta entender primeiro o que está se passando nesse sentido, né, para tentar tirar algumas conclusões. E aí, sempre também com o compromisso de trazer para a cena do debate acadêmico alguns autores que não são muito trabalhados, que às vezes são esquecidos até pelo campo progressista. Depois de ter acompanhado alguns questionamentos no fórum, alguns companheiros lá falaram o seguinte: não sou do direito, e aí fico meio perdido. Eu fiquei pensando que às vezes eu nem utilizei tanta terminologia jurídica não, né? Quem dera se no direito se trabalhasse algumas coisas que, pelo menos na minha aula, a gente estava tratando. Na verdade não, na verdade são autores mais ligados a uma certa tradição aí do marxismo, autores que trabalham na linha do Lukács, aqui no Brasil ligados também ao professor já falecido José Chazin. E aí hoje, por exemplo, eu vou trabalhar aí com o professor Rago Filho, né? Já deixei de indicação aí na leitura o texto dele. Vai ajudar a gente essa reflexão sobre o bonapartismo, esse período da ditadura militar. Vou trabalhar bastante com ele. Deixo de indicação primordial de leitura. E depois, para a gente refletir um pouquinho mais assim especificamente sobre a questão do crime, sobre a questão da punição, eu sugiro a leitura do texto da professora Vera Malaguti, muito bom em termos assim da pesquisa historiográfica mesmo. Acho uma reflexão também de caráter sociológico muito rica, apesar de trabalhar numa gramática bem diferente da que eu particularmente adoto. É outro marco de análise, mas eu acho que se sintetizar um pouquinho do que já deixei assim encaminhado, a gente chega a conclusões bacanas, assim. Criminologia crítica, uma das professoras mais importantes que a gente tem no Brasil hoje. Então, também tem outros seres de indicação de leitura, que eu acho que tem que ser percorridos. Acho que o Acionistas do Nada, do professor Orlando Zacconi, principalmente para quem tá... O Zacconi é professor? Eu acho que... Enfim, ele é delegado de polícia, né? Ele deixa algumas reflexões muito importantes, principalmente a respeito da questão das drogas. Eu acho que isso não tem como a gente deixar de abordar aqui no vídeo, né? É a questão da criminalidade organizada. Uma coisa que eu preciso pedir desculpa é que a gente acaba ficando muito centrado na região sudeste, né? E pegando como parâmetro muito o eixo Rio-São Paulo, porque, enfim, é pedir desculpa mesmo, companheiros do Nordeste, Norte, talvez isso seja mesmo assim, algo que precise ser aprofundado nos nossos estudos para poder ser mais real, ser mais criterioso, cientificamente mesmo, né? Já alertando que a gente acaba ficando mais restrito aqui ao eixo Rio-São Paulo, nessas análises aí. Bom, então nós vamos começar tentando compreender quais são as condições de consolidação de toda a estrutura política, de toda a estrutura de administração dos conflitos sociais no Brasil no período, né, a partir de 1964. Por quê? Somente assim a gente vai compreender as condições de possibilidade, né, de efetivação das mediações necessárias para dirimir as contradições que estão na ordem do dia, quais são os desafios, né, da sociedade brasileira
quais são os desafios do capitalismo hipertardio, do capitalismo atrófico, do capitalismo subdesenvolvido, do capitalismo dependente, a que precisa responder às classes dominantes no Brasil. O que está acontecendo aqui, né? E por que culminou nessa resposta? A resposta da ditadura empresarial, militar, enfim, todos os termos são usados aí para descrever esse fenômeno político. Alguns sensos comuns já são bastante difundidos sobre o assunto, né? O período que antecede o golpe, o período aí que a gente tem à frente do Estado brasileiro, João Goulart, é o período no qual se anunciam algumas reformas de base, no qual já é sabido, há uma mobilização popular, movimentos sociais extremamente organizados no Brasil inteiro, né? São épocas de ouro, né? Quem é de movimento social aí, tem algum contato, sabe que os companheiros gostam muito, sempre estão aí tentando trazer de novo a memória, né? Partidos históricos aí da nossa esquerda estão sempre tentando trazer a memória desse tempo, porque de fato era um momento pujante. A gente já tentou, já demonstrou o porquê disso, não é por acaso, não é porque era uma época mágica, existe um motivo para isso. A gente está vivenciando um dos maiores momentos da identificação do capitalismo puramente industrial no país. Então, de fato, o momento em que a gente está superando a base agrária exportadora no Brasil, é óbvio, sempre vai permanecer, sempre no Brasil, até hoje, fortemente marcada a nossa economia, né, pela composição, pela dependência das exportações de gêneros agrícolas. Isso é muito forte até hoje. Mas naquele momento especificamente, a gente estava vivenciando a consolidação, né, da industrialização no país. E os finais da década de 50, início da década de 60, isso está se dando de uma forma ainda mais contundente. Então a gente tem se fortalecendo no Brasil, né, ainda mais esse estágio final, né, a classe trabalhadora se formando ainda mais, ganhando verdadeiramente assim, a sua cara, não mais aquelas relações ainda tão presas ao campo, como no início do século XX, já vão se apagando, já vai ganhando mesmo a sua cara mais urbana, né? Já tem muito mais aí o seu caráter mais acabado, né? O capitalismo já está já tá no seu estágio mais avançado de identificação. Então é por isso que a gente tem condições de possibilidade, é um tempo histórico em que tanto uma burguesia industrial já está muito mais avançada, né, quanto a própria classe trabalhadora mesmo. E aí, internacionalmente, a gente também já passou por momentos históricos decisivos, em que, obviamente, né, a luta de classes internacionalmente já também vivenciou estágios decisivos, que, por óbvio, né, vão refletir no mundo inteiro, podendo aí exportar um novo patamar, inclusive, né, de direção, interpretação e assimilação dos conflitos sociais, para que a classe trabalhadora possa se organizar no mundo inteiro, inclusive na América Latina. Nós estamos falando de experiências históricas aqui na nossa orelha, né? Como, por exemplo, a Revolução Cubana, enfim, outras experiências históricas que vão pouco a pouco influenciando a organização da classe trabalhadora no Brasil. Isso cria um ambiente de auto-organização dos movimentos sociais no Brasil. E o que precisa ficar claro é que a resposta de 64, ela não é necessariamente uma resposta direta a uma ameaça comunista efetiva. A questão não é essa, como é a própria narrativa do golpe, como é a própria narrativa dos militares, como é a própria narrativa da classe dominante. Não, quem está à frente, né, do Estado brasileiro naquele momento, as reformas de base anunciadas,
Trata-se de um projeto que tem uma faceta que precisa mobilizar, de fato sim, né? Que precisa sim de uma simpatia, de uma entrada, de sintetizar, de se capilarizar, e se capilariza por esses setores, mas que não mobiliza um projeto radicalizado de poder popular. Não é nada disso, mas são sim reformas de base que anunciam um projeto desenvolvimentista. Algo que a burguesia na década de 40, na década de 30, com Getúlio Vargas, não fez. Se vocês se lembram do vídeo anterior. Mas poderia se pensar então, então qual é então a contradição? Nós estamos falando de reformas de base que não rompem totalmente com a ordem, não é uma reforma de base popular, não é uma reforma socialista, de forma nenhuma João Goulart era um comunista. Isso talvez o que seja até redundante, né, passar por isso, né, para quem já tem algum acúmulo nesse debate, né? Um debate, para quem já está debatendo no campo progressista, até redundante, coisa batida. Por que então? Porque, como foi dito, nós somos num país de capitalismo atrófico, cuja uma das determinantes estruturais é justamente a subordinação ao capital internacional. O desenvolvimento de setores, inclusive de setores de base aqui, né? A nacionalização desses setores, mesmo que sob controle de uma burguesia nacional. O enriquecimento, né? Deixar de fluir capital internacional aqui em determinados setores é colocar diretamente em xeque o interesse dessa burguesia internacional, interesse do capital internacional. Isso poderia muito bem ser feito se houvesse interesse de setores significativos, né, a ponto de peitar, né, um projeto da burguesia nacional a ponto de peitar a burguesia internacional. O que poderia ter se desenhado com João Goulart, só que não aconteceu. A resposta de 64 é uma resposta contra esse devaneio desenvolvimentista que se apoiou numa base trabalhista, né? E aí, por que a esquerda apoiava aquela época? Porque havia, por exemplo, né, uma leitura aí dentro do campo, por exemplo, dos PCs, né, alinhados aí à Terceira Internacional, de que era necessário passar por um momento de desenvolvimento, né, de uma revolução democrática, aliado com a burguesia nacional, porque o país, né, ainda não teria passado por uma revolução burguesa, seria necessária uma revolução burguesa antes de chegar na revolução socialista, e depois os PCs faziam autocrítica, mas naquele momento era por isso que os PCs apoiavam, por exemplo, uma movimentação em conjunto com esses setores. Sabia, não havia ilusão dos partidos de que João Goulart era um comunista socialista, não. As pessoas sabiam que não eram, né? Os partidos comunistas sabiam que não eram, mas acreditavam que era necessário passar por essas reformas para se ampliar, né, as possibilidades, inclusive depois, né, de transição, né, para um governo verdadeiramente socialista. O que, de modo algum, significa que o João Goulart fosse, de fato, um socialista ou tivesse esse tipo de pretensão. Nunca, nunca. Mas as reformas de base, reforma tributária, né, um ensaio de reforma agrária, reforma, enfim, em diversos outros setores, desenvolvimento de setores de base nacionais, né, setores de base da indústria, com capital nacional, capital estatal. Isso tudo colocava em xeque a hegemonia e a confluência do capital internacional e de setores nacionais também da burguesia, né, estatizando, né, essa área que ameaçava de forma veemente, né, a acumulação, enfim, taxas de lucro desses setores. E, obviamente, que, em termos, vamos dizer assim, ideológico, o alinhamento com a pauta do trabalhismo, que era uma questão estratégica para esse projeto nacional desenvolvimentista, esse nacionalismo, né, não agradava de forma alguma. Era a Guerra Fria.
Era a década de 60. Então, é obviamente que a repercussão ideológica disso reverberou no anticomunismo. E era essa a maior insígnia, né, do golpe de 64. Então, quando a gente lê lá o texto do Rago, vai se ver isso, né? O ardil politicista do golpe de 64. Essa foi a sua principal tarefa. Muito antes de ter evidente para si a sua tarefa econômica, né? Essa é a tese do Rago. Muito antes de ter para si evidente a sua tarefa econômica, é óbvio que a sua tarefa econômica era preservar o interesse, né? O interesse e o traço estrutural do capitalismo subordinado brasileiro, né? E assim preservar o interesse da burguesia internacional e da burguesia local subordinada à burguesia internacional. Mas o ardil politicista sempre foi o mote principal, a ponto de as linhas de desenvolvimento da política econômica e ditatorial demorarem ainda anos, dentro já com a ditadura militar implantada para ficar evidente, né? O desenvolvimento, que depois vai se consolidar no chamado milagre econômico, né? Isso não fica evidente, são pautas abstratas, né? A chamada linha dura, o pessoal lá do Costa e Silva e os chamados moderados, né? O pessoal do Castelo Branco, vão ficar se engalfinhando. E eu recomendo fortemente a leitura desse texto, porque tem hora que parece que vocês vão estar olhando até para o cenário atual, assim, é delirante, né? Isso evidencia como que no nosso país, como num país de capitalismo hipertardio, capitalismo atrófico, dependente, enquanto não se supera esse traço estrutural da dependência econômica, da subordinação econômica, do subdesenvolvimento, a gente está permanentemente sujeito a essa forma política cambaleante, que lança mão, vez ou outra, né, de mediações que não tem conexão nenhuma com a realidade muitas das vezes, né, de discursos, enfim, de ideias que muitas vezes não tem conexão com a verdade, mas que cumprem uma função essencial, que cumprem os seus objetivos, né, pautando e garantindo a conservação da ordem, né. Olha só, combatia que comunismo. Que comunismo que estava combatendo João Goulart? Então, esse tipo de coisa é muito importante para a gente mostrar que não tem tanto a ver necessariamente, né, com combate de ideias, com combate no campo da política, mas com essa determinante econômico estrutural, que se repete. E aí, essa questão do projeto econômico, ela precisa ficar muito evidente, né? A questão do milagre, a gente precisa recuperar ela aqui. Por quê? Entender o sistema penal, entender a necessidade de efetivação, né, de todo o controle repressor na época da ditadura militar contra os movimentos sociais, sem necessariamente fazer uma remissão só ao contexto da Guerra Fria. Isso tudo é óbvio que tem que ser retomado, mas se a gente faz só isso, né, se a gente remete só assim, era a Guerra Fria, tinha que combater o inimigo comunista. Se a gente faz só isso, a gente fica meio assim hoje em dia, né? Então, por que vez ou outra, ou então até hoje, esse tipo de coisa aparece na forma, né? Quando a gente está debatendo forma política no Brasil, esse anticomunismo aparece até hoje. Você não tem União Soviética mais, você não tem Guerra Fria mais. O que tem ainda? Ainda tem capitalismo subordinado. Ainda tem capitalismo atrófico. Então, as determinantes estruturais estão ainda presentes. O que dá o sustentáculo, é óbvio que não é uma conexão mecânica, mas o que está lá na base, possibilitando que essas formas políticas fiquem que nem fantasmas voltando para assombrar a gente, ainda está posto. Não interessa se tem Guerra Fria ou não. A Guerra Fria era só mais um motivo contundente e forte para existir ainda, né? Mas o que possibilita de fato que essas formas políticas voltem vez ou outra para assombrar a gente está lá.
E aí, se a gente não entende a política econômica que vai ser engendrada durante o período da guerra, perdão, da ditadura imperial militar, aí não adianta, né? Porque durante certo ponto a repressão direta, né, aos movimentos de resistência contra a ditadura militar estava contida, né? E a gente precisa ser sincero, autocrítico e não romantizar o que aconteceu naquele momento. E às vezes isso vai doer no nosso coração, né? Vai doer no nosso coração enquanto progressista, enquanto quem reivindica, né, enfim, quem reivindica, né, os símbolos da esquerda. Por quê? O extermínio das direções dos movimentos sociais progressistas, os partidos comunistas, enfim, e foi realmente brutal. Foi uma das preocupações, né, mais centrais do aparato repressor da ditadura militar, né? Quando a gente fala lá atrás e deixa evidente a função que a violência assume, né, na luta de classes, é essa. Isso daí não precisa de disfarce, não precisa de manipulação, não precisa de muita mediação, não precisa de pretensão de universalidade, não precisa de nada, é guerra declarada, né? E aí, enfim, os atos institucionais, né? O controle repressivo direto, né? É militarização do cotidiano. Você tem a eleição de um inimigo mesmo, é guerra. Então, não há mais meias palavras, como num período de autocracia, numa alternância com aparência de democracia, num chamado assim, tempo de paz, pode sim parecer, né? Pode ser demandado que seja camuflado, né? Haja uma perseguição mais velada, né? Às ideias, aos indivíduos, aos grupos, aos movimentos sociais, à classe trabalhadora organizada, e haja uma perseguição, seja demandada uma perseguição sob formas mais veladas. No bonapartismo, não. O bonapartismo é a forma política dos tempos de guerra, então eu não preciso de inventar um princípio constitucional, eu não preciso de uma lei que me justifique. Eu até posso utilizar uma lei que justifique, mas no limite é tiro na cara. E dane-se. E depois você manda a anistia vir aqui e abrir uma investigação 30 anos depois, e mesmo assim não vai dar em nada, vai dar em Bolsonaro, né? A questão no bonapartismo é pura e simplesmente guerra declarada. E o que o direito vai tutelar nesse sentido é fornecer, né, mediações jurídicas assim para compreensão de mundo, no máximo das pessoas que estão ainda assim, né, no plano da academia, no plano de um discurso mais moderado, tentando compreender ainda o fenômeno, né, sob os marcos, né, da democracia liberal, né? Então nós vamos ter juristas aí, Miguel Reale, vamos ter pessoas aí, né, importantes. Até o próprio Nelson Hungria, no início da ditadura militar, chega a participar. Mas para os militares isso já não é tão importante, né? Para quem está na ponta de lança executando a política, né? Já cada vez menos se torna necessário manipular, porque é guerra declarada no bonapartismo. Mas nós temos sim toda uma... Eu digo assim, na parte da violência direta, na administração dos conflitos sociais, especificamente aqueles que dizem respeito ao desmantelamento das organizações da classe trabalhadora no âmbito, né, do que se poderia entender pelo direito penal. Então, sim, nós temos, né, a instituição da tortura, e aí sequer muitas práticas são registradas oficialmente, outras são registradas, mas são completamente
subnotificadas, ou enfim, a gente sabe tudo o que aconteceu. Então, assim, a questão legal, a questão de alguém preocupado com que nome que deu, que lei que passou, vocês é o de menos. Aqui a questão jurídica formal é de menos. Então, assim, é preciso entender também, né, a insignificância, né, do formalismo jurídico no momento de guerra declarada, né, da classe dominante contra as organizações de trabalhadores. Por outro lado, como eu estava tentando introduzir, né, se por esse ponto fica muito evidente a violência na contenção disso, o porquê, né, que é tão necessário lançar a mão dessa violência declarada, né? E aí as formas de punição aí do corpo do condenado até do osso do condenado que é enterrado lá, né? Tudo que você puder, da violência mais brutal, né? Mutilação de órgãos genitais, tortura psicológica do filho do condenado, tudo, né? Pra quem gosta desse tipo de curiosidade, né? Atroz. Então, assim, é terror generalizado, é terrorismo generalizado, é guerra de uma classe contra a outra mesmo. Por quê? Porque a gente está diante, na década de 60, do início do fim, né? Dos anos dourados do capitalismo no mundo. A gente tem a década de 60, é de fato, né? Meio da década de 50 até os fins da década de 60, o auge, os anos dourados do capitalismo no mundo. Mas a partir do meio, né, 65 em diante, a gente começa a registrar as quedas na taxa de lucro. Alguns vão chamar até de crise estrutural do capital, o pessoal gosta desse termo. Problemático também, mas o que importa é dizer é isso, né? E vai depois explicar, mais para frente, em décadas em diante, a questão do neoliberalismo, por exemplo, né? A necessidade de reestruturação do capitalismo a nível global para tentar, de qualquer forma, retomar as suas taxas de lucro maravilhosas do pós-guerra, né? Então a gente tem a necessidade de reorganização do capital internacionalmente. E ele vai se espalhar para onde ele precisar, né, para retomar essas taxas de lucro. No chamado terceiro mundo, isso vai se dar de todas as formas, entrando em setores onde ainda não tinha dominado, né, onde anos antes governos, por exemplo, né, vamos dizer assim, gestores, administrações, né, o desenvolvimento econômico local tinha acarretado o domínio nacional de certos setores, ou ainda sequer tinha se desenvolvido mesmo enquanto possibilidade econômica, né? Certos setores econômicos. Então a gente vai ter o desenvolvimento de certos setores. Imagina, por exemplo, como entrar indústria automobilística em países onde você não tem malha ferroviária desenvolvida. É isso que eu quero dizer, né? O Brasil, por exemplo, já tinha desenvolvimento da malha ferroviária principiado desde a década de 50, mas precisava desenvolver isso. Outros setores, por exemplo, que ainda não se viam tão bem desenvolvidos, como o setor de bens de consumo e eletroeletrônicos, ou até existia, mas não existia concorrência suficiente, né, para poder, de fato, gerar uma entrada massiva desses produtos a um preço baixo, né, que pudesse sim gerar um consumo lucrativo, né, para que fomentasse mesmo, né, a entrada desse capital internacional aqui. Então, a questão é o seguinte: tempos de crise do capital internacional, e ele precisa se expandir para a periferia. Precisa se expandir para locais onde ainda não estava antes, a necessidade precípua do capital. Para isso ele precisa desenvolver setores que ele pressupõe para poder entrar e precisa rebaixar mais ainda, se necessário for, o valor da força de trabalho. Então isso significa mais trabalho, mais produtividade em alguns setores e rebaixamento da força de trabalho mais ainda. Então eu tenho arroxo salarial, né? Inclusive maior produtividade do trabalho, inclusive sob métodos de mais-valia absoluta e mais-valia relativa, né? Tem inclusive registro de aumento de jornada de trabalho no período da ditadura militar, chamado milagre econômico, né?
que às vezes converso com pessoas mais velhas, lembrado como tempo de muito trabalho e muito serviço, é um tempo onde não havia reajuste do salário. E também um tempo onde eram criadas condições tão absurdas para que uma greve fosse considerada legal, que era praticamente inexistente, né? Mobilizações grevistas nesse sentido. As greves eram praticamente criminalizadas, né? E o que deixa isso muito evidente, né? Acho que quem é minimamente letrado aí na história do país, é o tanto que significa, em termos de reconquista democrática para o país, as greves do ABC Paulista, né? Aquilo ali é o marco com uma situação de miserabilidade que o trabalhador brasileiro está vivendo em condições de emprego, né? Chega a tanto a miséria no país que uma pessoa empregada se vê praticamente no pauperismo mesmo, né? Mas o que a gente nunca pode se esquecer é que um traço muito importante da superexploração da força de trabalho é sempre a manutenção de um largo contingente de pessoas em situação de superpopulação relativa, exército industrial de reserva. O permanente caldeirão do inferno brasileiro, né? Ainda que haja, sim, flutuação, momentos em que a maior tendência é o emprego formal e menor período do milagre econômico, obviamente, tem um período de maior adensamento da indústria nacional. Como eu disse, eu tenho a pretensão de industrializar, de desenvolver áreas da indústria nacional para criar, inclusive, condição de possibilidade de fruição, né, de setores do capital internacional, bens de consumo industrializados que se desenvolveram principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com as novas possibilidades tecnológicas, que alguns chamam de segunda, terceira revolução industrial. Não interessa essa terminologia, precisa saber isso, né? Bens de consumo, eletrodomésticos, enfim. E aí isso precisa gerar, de fato, um desenvolvimento de certos setores da indústria que até então não existia no país. O texto do Hago ele sinaliza para algumas outras coisas também, né? Uma preocupação ideológica permanente aí da classe dominante de se promover o desenvolvimento nacional através também da assistência social para não permitir que haja uma exposição da população ao comunismo, né? Os miseráveis, as pessoas pobres são sempre alvos fáceis para os comunistas. Então, eu acho muito legal também, né, para estudar esse texto do Hago para ver em que nível que a política da ditadura militar, a ideologia da ditadura militar se alinha com o projeto econômico. A questão é que precisa entender que aos fins da década de 70 a questão do milagre econômico encontra seus limites, né? Encontra seus limites que já eram anunciados, né? Desenvolvimento de indústria de bens de consumo para abastecimento do mercado interno e exportação, sem, no entanto, desenvolvimento de bens primários, né? Mantendo assim importação de bens necessários, né? Não tem desenvolvimento da indústria nacional, por exemplo, forte, suficiente em outros setores, de modo a deixar uma balança comercial positiva. O que a gente tem é o aumento da dívida externa, porque tem o desenvolvimento da indústria nacional pura e simplesmente para exportação e pura e simplesmente para fortalecer um mercado consumidor interno pequeno, né? Para manter aí para manter aquecida uma economia cujos fluxos não ficam retidos no país, né? São todos remetidos para fora. Então é óbvio que teve uma dívida externa gigantesca. E tudo isso apoiado em cima de uma política de arroxo salarial veemente, aniquilação dos quadros de direção da classe trabalhadora, extremamente violenta, aniquilação física, brutal, tortura, né? Repressão em todos os níveis ideológicos, a miséria intelectual mesmo, em todas as áreas mesmo, né? Da questão
do indivíduo mesmo, né? Inclusive sexualidade, enfim, né? Uma ideologia aí ideologias que retomam inclusive pautas morais ligadas ao conservadorismo. Todo mundo tá cansado de saber disso, o Rago fala disso no texto também. E aí, repressão a movimentos sociais nas suas mais variadas vertentes, né? No campo, os estudantes, todas as possibilidades de participação democrática estranguladas. Obviamente, esse projeto atingiria os seus limites, principalmente quando tocasse, né, aquilo que é mais vital, que é o estômago do trabalhador. Né? A condição de miserabilidade chega a graus insustentáveis no fim da ditadura militar. Isso nós estamos aqui debatendo, principalmente trabalhadores diretamente empregados na produção. Né? Estamos falando aqui da importância de se manterem reprimidos os movimentos que organizam os trabalhadores urbanos, também os que organizam trabalhadores rurais, né? A criminalização dos sindicatos, dos partidos comunistas, dos estudantes, a criminalização de atividades consideradas subversivas. Não por acaso, não só porque era a Guerra Fria, mas é porque desenhava-se uma política econômica que meticulosamente iria demandar o estrangulamento da força de trabalho. Ou seja, ia deixar em condições extremas a existência física, a existência psicológica desses indivíduos, da classe trabalhadora. Então é óbvio que qualquer possibilidade de organização dessas pessoas tinha que ser solapada da forma mais brutal. Imagina a condição de pauperismo e miséria de um regime que ficou anos sem sequer ser possibilitado o reajuste salarial com base na inflação. Imagina isso no meio da Guerra Fria. Se pudesse ter greve, se pudesse ter partido comunista. É óbvio que não ia ter. Então, assim, a resposta virulenta, ela é quase que um automatismo da burguesia nesse sentido, né? Essa é a cara do sistema punitivo para a classe trabalhadora nesse momento. A repressão aos movimentos sociais tem essa cara. E aí a legislação, a AI-5, a questão dos autos de resistência, a questão das prisões políticas, a questão de como muitas vezes não eram respeitados, violações, com todo respeito. Às vezes a gente pegar um texto falando violações de direitos humanos na época da ditadura militar, pelo amor de Deus, o que você estava esperando? Isso não é um modo de análise, sabe? É óbvio que isso é desrespeitar os direitos humanos na ditadura militar. É sobre isso que é a ditadura militar, né? Então, às vezes, a gente se dá até o direito de não ficar tão em cima disso, mas fazer um resgate histórico, né, da legislação que sustenta isso, talvez nos sirva assim, né, de parâmetro para quando a gente começa a verificar, opa, tá tendo uma alteração legislativa aqui que remete àquela época, né? A questão dos autos de resistência, por exemplo, remete a isso daqui. O que permanece até hoje que é daquele período, né? O que deveria mudar, que a gente conserva na nossa legislação até aquele período, que remete ao período ditatorial. Eu considero, sim, isso tudo importante. Uma coisa que foi falada na época da lei antiterrorismo, né? Época aí dos protestos da Copa do Mundo, foi muito falado. Na época ainda do governo PT, questão que remetia, né, à Lei de Segurança Nacional e como é complicado criminalizar, né, protestos, como é complicado criar mecanismos legais de criminalização de manifestantes, de movimentos sociais que estão indo para a rua, né, reivindicar os seus direitos. Tudo isso, o direito é de fato um parâmetro mesmo para monitorar a expressão mesmo desse controle social. E no momento de bonapartismo, o que eu quero deixar aqui, não estou
querendo debochar da gente que é jurista. Não, eu sou advogado criminalista, não tô falando aqui mal da profissão de ninguém, mas é como muitas vezes é a questão econômica, é ela que tá rindo da cara do direito muitas vezes, né? Então tem a questão jurídico formal aqui, ela prescinde. Então assim, o legal e o ilegal, muitas das vezes ele deixa de ser uma questão importante, né? Quantas famílias foram prestadas contas a respeito das torturas, dos desaparecimentos, né? Isso não foi sanado pelo direito, muitas vezes foi feito aquém do direito, não houve e não haverá nenhuma preocupação, nenhuma prestação de contas por dentro do direito penal, e seja o direito penal de matriz garantista ou de matriz, enfim, qualquer, chame do que quiser, não foi por dentro dessa lógica, e por dentro dessa lógica nós também não vamos conseguir fazer valer nenhuma garantia nesse sentido, né? Então, a repressão direta aos movimentos trabalhadores prescindiu de qualquer amparo legal, de qualquer prestação de contas com o direito. E quando precisou prestar contas, né, foi bem explícita, né? Ato institucional número 5. Não me interessa, vai ser reprimido sim, qualquer subversão à ordem. E no dia a dia, o que acontecia, todos vocês já sabem. Acho que quem minimamente teve acesso aí ao ensino básico se lembra das fotografias dos livros de história. Disso nós estamos falando, da necessidade do porquê, de certa forma, né? Muitas vezes a gente resume o quadro só a um anticomunismo. A perseguição da ditadura militar era contra o comunismo, contra os movimentos sociais. Mas por quê? Por quê que era tão importante assim fazer essa perseguição? Se, na prática, a gente sabia que, enquanto projeto político, o que tinha, na verdade, não havia um movimento de massa pronto para tomar o poder. A gente tinha grupos guerrilheiros que faziam aqui e ali, né, movimentos de resistência, mas não havia um projeto assim nacional capaz de tomar o poder. Por que então? Como eu expliquei, tudo acompanhado da necessidade de se aplicar um programa de arroxo, um programa econômico baseado numa superexploração brutal da força de trabalho. E que, justamente, essas ferramentas ideológicas de organização da classe trabalhadora poderiam oferecer resistência. E aí sim, o contexto da Guerra Fria torna isso ainda mais grave. Correto? Então, a mediação aí da violência extraeconômica por meio do aparato militar, não precisa, né? Aí fica tudo confuso. O juiz, o carcereiro, a polícia, o soldado, tudo isso, né? Nesse grande corpo aí que a forma política bonapartista lança a mão para fazer o seu controle social aí sobre a força de trabalho nesse momento de guerra declarado. Mas então assim, disso a gente tá falando assim, acho que às vezes pode decepcionar algum outro amigo que gosta mais de conceitos assim da criminologia crítica. Enfim, hoje outro marco de análise da gente tentar fazer um enquadramento em caixinhas. Não, a gente vai tentar seguir a lógica do movimento histórico mesmo, né? Não é assim muitas vezes que acontece. Não tem um sistema próprio. Eu não vou dar um nomezinho para o que aconteceu na história. Não tem um nomezinho próprio, né? O sistema penal da autocracia ditatorial militar. Pô, não é assim, sabe? Tem que entender a dinâmica que tá por detrás, cara. E aí, né? Beleza, documentar todos os instrumentos legislativos e como foram ou não seguidos é importante? Sim, mas a questão é tomar muito cuidado para não transformar o problema numa questão de efetividade de procedimentos, né? Olha só, se a lei, então, da ditadura tivesse sido seguida da forma como ela estava escrita no papel e seguido o princípio constitucional, não teria sido. Você tá vendo como a ditadura foi hipócrita? Ah, a ditadura hipócrita. Não é assim, sabe? Não pode. Ou então, apenas desmascarar, né? Assim,
como é que lá já estava evidenciado mesmo, né? Às vezes está explícito, né, o tema atividades subversivas, os enquadramentos da Lei de Segurança Nacional, do Ato Institucional número 5, enfim. É preciso sim fazer uma memória histórica, demonstrar paralelos, né, denunciar quem eram os juristas que estavam por detrás desse projeto e que tipo de formas de consciência, que tipo de formações ideais que eles têm em comum até hoje com juristas, professores, profissionais, enfim, que está lá escamoteado, fingindo que são ideologias neutras. Não existe ideologia neutra. Isso é importante para a gente desmascarar, para a gente ter tudo bem assim na ponta do lápis, sabe? Porque na história todo mundo tem que prestar conta. Isso é importante, mas é para não transformar a questão do direito numa questão de efetividade, sabe? Isso por isso que às vezes é complicado a gente ficar assim. Então vamos lá. Aí aqui era lei tal, aqui era lei tal. Não é isso que interessa. A gente entendeu qual era a dinâmica econômica que estava escondida por detrás da ditadura militar e o que precisava ser lançado mão para que ela se efetivasse? Perfeito. Entendemos por que era importante uma perseguição voraz aos movimentos sociais. E que não era só porque era necessário combater os comunistas. Porque, como a gente sabe, a esquerda brasileira no período, e com isso a gente não está desmerecendo a luta dos movimentos sociais. Muito pelo contrário, a gente tem que reivindicar a sua memória. Mas a gente sabe que não existia um projeto organizado suficiente para tomar o poder. Não existia uma... A gente estava vivendo uma situação pré-revolucionária no Brasil, não. E se a gente não estava, qual que era a justificativa, então, desse arrefecimento? Era, sim, criar condições de possibilidade para que esse programa do arroxo, esse programa da superexploração, passasse sem constrangimentos. Isso sim. É uma análise consequente, uma análise materialista. Mas não explica, por exemplo, a política de repressão, a mediação, a utilização da violência como mediação para um outro setor e que hoje talvez fique muito mais evidente, né, para a gente, quando a gente pensa na questão do cárcere, do que a repressão direta aos movimentos de trabalhadores, que é a questão do exército industrial de reserva. Fator determinante e estrutural também que se fazia presente na época da ditadura empresarial militar. Já falamos aí sobre superpopulação relativa, já falamos sobre tudo isso, né? Aí, mais uma vez, a gente acaba pegando bastante o caso do Rio de Janeiro também, para pegar de exemplo, né? A situação ali, para a gente talvez ganhar até um apelo maior para poder explicar, né? Em virtude do que significa ali o controle do tráfico, o controle e a ascensão das milícias hoje, para a gente entender um pouco a lógica ali, né? Da repressão baseada aí, né? No suposto controle do tráfico de drogas, para a gente entender a lógica do sistema penal que começa a se desenhar lá na década de 70 e 80 no Brasil. Uma coisa que precisa ser entendida nesse sentido, e aí as pessoas começam a fazer derivações assim, e já colar o crime organizado no Partido Comunista e fazer teoria da conspiração do Comando Vermelho com os guerrilheiros, enfim. Tem que ser estudado nessa relação, existem pesquisas nesse sentido, deixa indicação de leitura aí, mas não é isso que explica, né, a questão do tráfico de droga no Brasil. É muito mais, sim, né, essa questão da existência dessa população à margem do trabalho formal, do trabalho assalariado, que precisa sobreviver e que comanda e gere, né, uma parte significativa do cotidiano e do modo de vida a partir de formas próprias de sobreviver, né? E que está sempre submetida a essas mediações, a esse controle social da vida, como a gente já disse, que a carceragem, inclusive, é uma ferramenta, né, de administração social da pobreza. Quando, por exemplo, né, as políticas de
de assistência social não chegam. O encarceramento também cumpre, né? Também cumpre esse papel de gestão social da pobreza. Então, os ganhos alternativos de vida, essas estratégias alternativas, esses mercados informais de garantir a subsistência, não são, tô falando disso agora, mas isso não existe de agora, né? A clandestinidade, né? Enfim, é o camelô, é mesmo, é o vendedor ambulante, é o traficante de droga, que seja. Isso existe por uma necessidade óbvia de subsistente, é o pequeno furto, é o roubo, é isso mesmo. Isso existe como forma de garantir a subsistência de quem está à margem do trabalho assalariado, né? E se eu tenho um gigantesco contingente nessa situação marginal, eu vou ter marginal não com a conotação moral aqui, né? Não é isso. A marginal de estar à margem mesmo do trabalho assalariado. Então eu vou ter um contingente gigantesco nas condições de viver dessa forma. Isso, então, vai ser um gigantesco problema social. Se eu tenho condições territoriais, então, que criam, né, a possibilidade de se instaurar um verdadeiro submundo para isso, então mais ainda isso vai existir, correto? E não necessariamente desses submundos, desses mercados paralelos, vai se perpetuar só uma lógica de miséria, não, né? Por todas as contradições, por todas as coisas que podem saltar disso daí, né? E por tudo que a lógica de mercantilização da vida, né? Que o capitalismo condiciona, né? Vão saltar condições, inclusive, de enriquecimento dentro desses setores, de acordo, né, com a demanda por determinadas mercadorias, que pode girar, inclusive, em torno dos jogos de azar, né, comércio de jogos de azar, comércio, né, enfim, ligados aí à questão do sexo, questão de drogas, e pessoas que estão à margem do trabalho assalariado, à margem de ganhos formais, ganhos legalizados da vida, vão ter a possibilidade de ter ganhos, né? Inclusive maiores do que se estivessem numa condição de assalariamento. Só que se tratam de rotas de nichos de comércio que não tem nenhuma limitação democrático-burguesa, né? Nenhuma mediação jurídica. É violência, é disputa pura, né? E então nós estamos falando aí de questões antigas, conhecidas aí. O subúrbio carioca, por exemplo, é jogo do bicho, né? É o próprio tráfico de drogas. Na década de 70, a questão do tráfico começa a ganhar o contorno, começa a ganhar, os elementos vão dar o contorno que ela tem hoje. Mas aí é preciso pensar na América Latina. A questão do narcotráfico e a sua consolidação mesmo, né? Ainda que dentro da ilegalidade, mas como um grande empreendimento capaz de gerar, inclusive para setores, né, capital financeiro, enfim, se tornar mesmo uma grande fonte de receita de interesse global. E como que isso muitas vezes, né, por mais que o narcotráfico opere na ilegalidade, mas em alguma medida comece a se confundir os seus interesses com interesses de setores do capital que não são ilegais, isso daí merece um capítulo próprio, merece um vídeo próprio, né? A questão da lavagem de dinheiro, a questão de como a influência política, né, dos traficantes de droga começa a colocá-los, apesar de seu empreendimento não ser formalmente, né, juridicamente legal, passar mesmo a exercer ali
um papel decisivo, operar mesmo enquanto empresário, praticamente burguês mesmo, né, que exploram a força de trabalho mesmo, e subremuneram ali trabalhadores, tem toda uma cadeia mesmo operando formalmente quase como burguês, e precisam aí expandir por todo o globo, né, a produção da sua mercadoria, o escoamento da sua mercadoria, competem com outros produtores e precisam atingir novos mercados consumidores, novas rotas de comércio, e contam ainda com outros agravantes, justamente por não ser legalizado, precisam pensar em estratégia mais aguçadas para a difusão, e aí a questão dos territórios se torna tão significativa, por exemplo, né, tão estratégica, e muitos autores vão apontar que isso, por exemplo, coloca a associação, né, do narcotráfico, né, nível os produtores internacionais com a questão do tráfico nas favelas, por exemplo, como sendo um fator determinante, né? Muito pela questão das rotas, da questão do escoamento. Tudo isso se torna um fenômeno endêmico, um fenômeno muito mais contundente a partir da década de 70 e 80. E o fato justamente de crescer o poder, de se potencializar, né, financeiramente, se fortalecer mesmo, né, as possibilidades aí do tráfico de droga como um agente mesmo econômico, isso é obviamente algo que vai suscitar a necessidade do controle repressivo virulento diretamente contra, né, as favelas, contra a população que está de fato, né, no controle das rotas do varejo, nas rotas de escoamento, né, desse produto que é ilícito, que é a droga. E aí muitas vezes quem realiza o transporte internacional através de aeronaves, ou quem realmente custeia, né, quem realmente compra, quem realmente arca com investimento, não é perseguido. Mas é que o varejo, a distribuição, o armazenamento está na mão de um certo grupo social, que está num certo território. E esse grupo social é justamente, né, calhou de ser justamente isso que a gente tem falado tanto, né? Essas pessoas aí que têm uma cor específica, que moram num lugar específico, que fazem parte de uma classe social específica, e o fato de estarem, sim, de terem lançado mão dessa forma de ganhar a vida mesmo, e aí sem nenhum juízo de valor nenhum, né? É um dado da história. Poderia ser droga, poderia ser qualquer outra coisa, né? Como também há, né? Venda de droga por qualquer outra pessoa de outra coisa, de outra classe social. A questão não é essa. A questão é entender por que há uma concentração o desenvolvimento do tráfico de droga nessas comunidades e por que especificamente se combate com tanto mais veemência, né, uma mobilização do aparato policial punitivo contra essas comunidades. Se não necessariamente o uso se dá lá, se necessariamente o que temos lá é o varejo, as rotas de distribuição e armazenamento, mas quem realiza o transporte internacional, quem investe o capital, quem produz não está lá, né? Por que o combate se dá lá? Essa é a pergunta que se faz. Negar que é feito lá também, isso não pode ser feito, né? Isso aí é morar no mundo da fantasia, quem nega isso. Isso não pode ser feito, né? Senão as pessoas a gente vai dar argumento aí pro inimigo falar que a gente, né, vive num mundo encantado. A gente não tá negando o que acontece lá também. Né? A pergunta é por que só se reprime lá, né? E entender a origem histórica disso, né? É mais um argumento, é claro, para o controle social mesmo, né, da difusão
dessa possibilidade de ganho marginal de vida, né? A gente atua, o Estado atua controlando duplamente um conflito social. Você tem a disputa por pontos de venda, por pontos de distribuição, por rotas, que começa assim a gerar um distúrbio no cotidiano. Você começa assim a ter um grande aumento no número de mortes, né? E que começa a gerar uma perturbação para a reprodução do cotidiano da força de trabalho. E isso gera uma necessidade de interferência do Estado, sim. Não pode ter uma morte massiva. Inclusive dessas pessoas são marginais. Há uma razoabilidade numérica do número de pessoas que podem ser simplesmente mortas. Não pode morrer a Deus dará simplesmente, porque lembre-se, é necessário que exista uma superpopulação relativa para que exista sempre condições de que a força de trabalho no país se mantenha a um preço que seja suficientemente baixo, né, para manter as condições da superexploração. Essa é a posição do país, lembre-se, integrado à dinâmica de subordinação e subdesenvolvimento. Então, é preciso manter isso, é preciso manter também uma mínima de normalidade no cotidiano do desenvolvimento da força de trabalho, enfim. Então, o Estado é proclamado a interferir nisso. Somado a isso, que de forma, muitas vezes, nada velado, o Estado, né, começa a atuar também como gestor do interesse direto de narcotraficantes também, né? E o Rio de Janeiro é um grande exemplo disso, né? Um grande exemplo disso. E aí o envolvimento das forças policiais, desde a época da ditadura militar, em zonas controladas pelo tráfico de drogas nas favelas, passa a não ser mais só um problema de segurança pública no Brasil. Passa a ser também um problema de lucro dos empresários que não são formalmente reconhecidos pelo direito, pela junta, né, a junta de comércio da cidade. Não tá lá, não tem CNPJ do tráfico, mas até pode chamar a polícia lá no Rio de Janeiro, né, para ajudar de vez em quando. E, inclusive, isso começa a explicar pra gente essa relação tão íntima entre milícia e tráfico de droga, entre milícia, a presença, né, essa relação esquisita entre milícia e Estado nas favelas cariocas, no subúrbio carioca, na Baixada Fluminense como um todo, de modo muito parecido também de São Paulo, né? A forma como o Estado se organiza, inclusive extraoficialmente, na figura dos seus indivíduos mesmo, para atuar ali, né? Contingenciando esses conflitos sociais e atuando diretamente nos seus interesses particulares mesmo, que no cotidiano passam a conviver, né? E tomar parte mesmo da gestão e administração dessas novas formas de ganhar a vida que vão surgindo, né? Que a mercadoria seja a questão das drogas, né? E que em torno disso o discurso da saúde pública, enfim, isso seja de fato um adorno, né? Aí vão ser de diversos debates se há de fato uma preocupação em não se disseminar massivamente o uso de droga para que a população se mantenha, né? Que a força de trabalho não se mantenha veementemente trabalhando e não se aliene, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Tem partidos que gostam de fazer esse debate sobre o uso de droga, tem teóricos que tem essa discussão. Para a gente compete perceber como que há uma mudança na postura, mais uma vez, quando a gente tem
o desmantelamento total de qualquer possibilidade de resistência ao programa, né, econômico da ditadura militar por meio da resistência, né, da classe trabalhadora organizada. E aí passa-se o programa do chamado milagre, até então ressurgir a reabertura democrática, quando já não mais é necessário e nem possível se manter de forma tão virulenta, né, esse controle social. A gente tem a reabertura democrática, justamente esse momento que marca a transição, né, no final da década de 80. A reabertura democrática encerra um novo período em que uma nova possibilidade econômica se coloca no país. E aí, o fim do milagre, ele encerra um período e ele explica, né, a aplicação dele explica um enfoque muito grande na repressão aos movimentos sociais. É óbvio que cria e convive, né, ele cria condições de possibilidade, porque vem em seguida e já convive, óbvio, né, com a repressão da pobreza. Uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Óbvio que permanece, sim, a repressão, né? O controle social da pobreza, a gestão da pobreza nesse sentido, né? A gestão dos ganhos marginais de vida, a repressão aos ganhos marginais de vida, tudo isso acontece. O pobre, o preto favelado no Brasil nunca teve sossego, não. Né? A superpopulação relativa no Brasil, ela é um alvo, sim, sempre foi. Mas a questão não era tão deliberada, né? A questão não era tão deliberada quanto passa a ser, por exemplo, a partir da transição para o neoliberalismo, por exemplo. Mas é por quê? Porque isso não é uma preocupação política da ditadura militar, não. Mas era porque o quadro socioeconômico era outro, né? A questão da superpopulação relativa não é que ela não existia, ela existia. Mas a gente está vivendo um momento de, né, desenvolvimento nacional que existe, superpopulação relativa, existe. A questão do desenvolvimento nacional coloca em xeque, né, coloca em xeque o desenvolvimento industrial no país, um cotidiano tão massivo para a força de trabalho que estrangula qualquer possibilidade de sair, né, muito fora desse parâmetro, né, de cotidiano mesmo, né, da força de trabalho, do trabalho assalariado. E ao focar nesses ditames de sociabilidade e empurrando, né, para as periferias cada vez mais, né, e essa população marginal vai criando, vai fortalecendo mais ainda a territorialização desses ganhos marginais de vida, para que na finalzinho da década de 70 e década de 80, mais ainda isso se verifique, o que vai acontecer a partir da década de 80. Você tem um milagre econômico, a gente tem a industrialização no país, você tem o desenvolvimento, sim, da indústria nacional, você tem um projeto, então, que deixa menos evidente, né, as contradições dessa questão do pauperismo em si, né, do pauperismo diretamente ligado à superpopulação relativa. Você tem muito mais a questão do estrangulamento da força de trabalho. É isso que está mais no cerne da política criminal ali do período da ditadura, né? Desse período, né, os chamados anos de chumbo, a doutrina da segurança nacional é muito mais nesse sentido, né? Quando do esgotamento das possibilidades econômicas, do milagre, aí sim, novamente eu tenho o freio, eu tenho a recessão econômica. A década de 80 é novamente o crescimento gigantesco do largo contingente de desempregados, recessão econômica, desindustrialização. E aí passei por todo esse período de territorialização cada vez mais, né? Adensamento aí desses assentamentos periféricos, a criação das favelas, e uma política deliberada mesmo de esconder o pobre, de tacar o pobre na favela, né?
mas havia uma militarização do cotidiano muito mais forte no governo militar. Então havia assim política de administração do cotidiano um pouco mais severas, né? Tentando massificar e principalmente manter ideologicamente essa questão do afastamento do comunismo longe dessa população mais pobre. Mas a partir do momento que o dado estrutural econômico torna impossível a manutenção dessa política, né, econômica dos tentáculos da política do governo ditatorial militar e cria novamente a condição para que esse largo contingente se adense novamente, né? A gente tem a reabertura democrática. Mais uma vez, então, o aparato repressivo perde sua expressividade, já não tem mais, né, como fazer frente ao avanço popular que vem se desenhando no final da década de 80, a reorganização das esquerdas no país. A gente vem aí insetando um cenário que coloca em xeque uma política de controle social que tinha um objetivo, que era garantir, como eu disse, o desenvolvimento de um quadro econômico baseado, sim, no arroxo, baseado no desenvolvimento nacional. Ali, ó, conduzido a mão de ferro. Esse é sempre o pano de fundo. Sempre não, né? Mas esse é tendencialmente o pano de fundo do bonapartismo. Um desenvolvimento econômico rápido, desenvolvimento econômico que vai demandar uma mobilização do cotidiano da classe trabalhadora ao extremo. A gente já falou sobre o bonapartismo no outro vídeo. E aqui não é diferente, inclusive com um projeto de industrialização sim, de desenvolvimento econômico sim, de grandes obras públicas sim. Isso não quer dizer que era maravilhoso na época da ditadura, muito pelo contrário. A gente falou que não tinha reajuste salarial. Tinha miséria no governo militar, sim. A questão é que era proibido manifestação. Os comunistas eram mortos, o direito de greve, né? Era de tal modo, né, mitigado que era praticamente crime fazer greve. Quando era impossível, quando era possível era crime, né? E aí, quando há uma mudança, né, na dinâmica econômica para retomada das taxas de lucro, não da burguesia brasileira especificamente, uma mudança em toda a estrutura econômica do capitalismo globalmente, né, que se chama aí de neoliberalismo, a tendência é desindustrialização, a tendência é de fato a queda no emprego formal, e aí a gente vai ter o adensamento de novo das fileiras do exército industrial de reserva. Isso vai repor o que já vinha acontecendo, que é o que eu disse, os ganhos marginais de vida dessa superpopulação que sempre existiu. Isso vai se hiperdimensionar, somado a condições anteriores, né? Somado a situações, como eu disse, de expansão do narcotráfico na América Latina, somado a convívio que seja, né, de presos comuns com presos políticos, somado à questão de territorialização das favelas, né, somado a tudo isso, e nós vamos ter aí pré-condições para o surgimento, né, dessa nova faceta do controle social da pobreza mais recente, mais parecido com o que a gente vive hoje, que é baseada quase que exclusivamente no controle aí, né, da criminalidade baseada no tráfico de drogas. O que a gente tem de diagnóstico é que, de fato, o narcotráfico, no Brasil mesmo, é uma atividade que, por não ser legalizada, ele esconde cifras astronômicas, né? É uma atividade que pauta o cotidiano, que pauta a sociabilidade do nosso país de um modo absurdo, elege presidentes, elege governadores, elege... Esse é o narcotráfico no nosso país, né? Só que a gente se julga muitas vezes muito diferente do México, muito diferente da Colômbia, muito diferente da Bolívia, né? E ao mesmo tempo, a dimensão que isso toma aqui,
nesse palco, né, nesse palco da grande administração, do que financeiramente, enquanto mercado, o narcotráfico pode se tornar, ele se mescla com a dimensão que a política de repressão às drogas assume, enquanto a administração de conflitos sociais, né? E que na base também vai se misturando com aquilo que a gente falou, o Estado cumprindo uma função de agente privado, de atuar no mercado do narcotráfico como um controle mesmo de concorrência, enfim, né? E aí tem toda a questão relativa à milícia, como que isso vai se dar mesmo, né? De uma forma mais específica, de lugar para lugar. O que quer saber é que esses instrumentos legais, como a lei de drogas, por exemplo, né? Eles vão ser figuras penais abertas, tudo isso justamente para possibilitar que na dinâmica mesmo, né? A lei de drogas é muito recente, né? Mas isso tudo deixa pra gente muito claro algo que já vem se traçando desde lá de trás, é que essa política de repressão, né? A criminalidade periférica, ela vai se basear em administrar aquilo que foge da normalidade, né? Uma normalidade anormal, né? Assim, já é uma normalidade anormal. Aquilo que excede muito é que precisa de ser controlado. Já se pressupõe que aquilo vai existir, já é um fenômeno endêmico, não há pretensão nenhuma de acabar com o tráfico de droga no país, né? É um fenômeno dado, é um fenômeno aceito, e o que se tem é a tentativa de direcionar, né, a política através do aparato policial de administração desses conflitos sociais, sem mobilizar outras partes, sem mobilizar outras mediações que o Estado poderia assumir, né, para resolver de fato aquele problema. A gente mobiliza a repressão institucionalizada. A mediação é a da violência extraeconômica, né? É a mediação jurídico-penal. Não precisa acionar outra. E aí vão se intercortar diversas questões a esse respeito, né? É discurso médico, é discurso racial, é discurso midiático. Várias questões vão se afunilar para pautar o porquê da permanência disso no cotidiano. Agora, a função que isso cumpre, a gente entende, até hoje, a gente volta lá atrás, que é, no limite, manter com a dimensão que pode ter de rota subjugada, mesmo dentro de um mercado de ilegalidade, rota subjugada a possibilidade, né, mesmo dentro do mercado ilegal, manter subjugada as possibilidades de acumulação do mercado formal de capitais. Mesmo dentro do mercado de ilegalidades, atua a mediação jurídico-penal ali, naquele nicho do tráfico de drogas, para garantir que não ultrapasse, que não seja permitido, né, extrapolar um certo limite que faculte aquela população historicamente, tendencialmente marginal, as possibilidades de que uma própria classe dominante que explora aquela atividade, né, ganha diretamente em cima daquele mesmo objeto, daquela mesma mercadoria. E como a gente sabe muito bem, isso se expressa no fato de que quem controla, né, as rotas de comércio, as rotas de varejo, tem uma lucratividade ínfima comparado, né, com quem de fato produz e com quem controla as rotas internacionais mesmo. Isso tudo se mantém mobilizando a mediação jurídica mesmo, para conservar que, até mesmo no mercado informal, que se mantenha na base, né, dessa cadeia,
produtivo aí seja, né, de uma cor específica, de uma classe específica, e não supere essas possibilidades. E no mais, né, quanto mais se distancia, se autonomiza e ganha, né, um poder mesmo frente à estrutura formal do Estado, é completamente combatida, né? Quanto mais crime embaraça o cotidiano da sociabilidade do capital como ela deve ser, é frontalmente combatida. E no desenvolvimento dessas atividades paralelas, ao criar constrangimentos, conflitos sociais, o sistema penal toma parte, né, com a mediação que é necessária a resolver esses conflitos, né? Mas não só o tráfico de droga. O tráfico de droga é hoje, né, a gente já finalizando aí, década de 80 para cá, até hoje, é o que cria, são as linhas gerais que vão ensaiar o que a gente vê hoje. Um sistema penal abarrotado, em sua maioria, por crimes relacionados, né, à lei de drogas, crimes patrimoniais, e que vão demonstrar que, no limite, esse sistema penal se mantém, né, como forma de administrar a pobreza, os conflitos sociais decorrentes da pobreza no país. E com relação ao tráfico de drogas, não é diferente. Não é diferente. Se por um lado cumpre inclusive um papel de mecanismo informal de atuação nesse mercado do narcotráfico, também cumpre um papel de repressão, né, para gerir os conflitos sociais que daí surgem, né? Vários crimes estão relacionados, né, à dinâmica do tráfico de drogas, num nível mais ou menos explícito, né? Pautando aí a sociabilidade da periferia muitas vezes, né? E aí o direito se coloca como instrumento por excelência, né, para estar sendo chamado a se colocar perante a qualquer desvio, né, de conduta. A inteligência, vamos dizer assim, a lógica que está por detrás disso, não é, em nenhum momento se pretendeu ser um argumento de ordem médica com relação, por exemplo, à utilização de entorpecentes. Não é. Porque quando a gente fala, por exemplo, a respeito, né, de substâncias específicas como a maconha, esse tipo de coisa cai por terra, né? Então a gente sabe muito bem que isso não se sustenta. A gente sabe que, no limite, se sustenta essa política de droga, de ataque, né, a essa população específica. A gente não pode só falar genericamente assim mais. A gente tem a lei de droga, tem a política de criminalização das drogas exclusivamente para combater a pobreza. Mas como e por quê? Né? Como e por quê? Porque aí parece que não há, então, nenhuma vinculação entre venda de droga e população pobre e periferia. Não existe isso, foi inventado? Não, todo mundo vende droga, então por que existe isso? Qual que é a preocupação, em que mecanismo se aciona, né? Há de fato alguma irracionalidade, né, que com o passar do tempo foi se autonomizando, né? Dentro, né, do próprio sistema punitivo, do próprio sistema jurídico. Mas há comumente um recurso a esses ganhos alternativos de vida por parte de quem está à margem do sistema. E quem está à margem do sistema, historicamente, é a população negra e pobre, pelo desenvolvimento histórico do nosso país. O que a gente quer dizer com isso é que, se há uma repressão sistematizada dessa população enquanto classe, né, é porque, de fato, é quem está no cerne, quem está na base, né, dos conflitos sociais, que ameaçam colocar em xeque aquilo que há, né, de mais fundamental no nosso sistema, que é, como já foi dito, alguma das suas condições estruturantes, né, enquanto capitalismo independente. É o fato de ser superpopulação relativa. Quando se coloca aí frente a essas possibilidades de ganhos alternativos, precisa ser de pronto eliminada, né? Porque ameaça colocar em choque, né, toda uma dependência de uma outra dinâmica de sistema, né, que é a dinâmica do trabalho formal assalariado. E mais, a gente não pode mais
tratar o narcotráfico no Brasil como se não fosse uma questão relevante, né? Para compreender, inclusive o desdobramento disso para as nossas mediações políticas, para os papéis que o direito começa a assumir, né? Então, assim, confesso também que a gente ainda vai avançando de forma mais incipiente sobre essa questão do controle baseado no tráfico de drogas, né? No controle voltado para a repressão ao tráfico de drogas e como que essa seletividade não pode deixar de ficar claro, né? Essa seletividade baseada, é óbvio, né, na distinção também entre usuário e traficante. É uma seletividade que muitas vezes ganha todo um contorno irracional, permeado por uma ideologia que se assenta no racismo, né? E tudo isso a gente até já pressupõe como dado, né? Muitas vezes no debate mais progressista, de quem já está mais tempo, você já pressupõe como dado. Então a gente tentou trazer algo a mais, né? Essa questão do racismo na seletividade penal pra gente não tem nem, já está evidente. A gente tentou trazer alguma contribuição a mais mesmo. Precisamos avançar para compreender como o narcotráfico tá se colocando como força econômica mesmo, né? Na pauta aí da organização política da sociedade brasileira. Não desvalorizar o quanto isso é importante para a gente entender a nossa forma política hoje, né? A expressão que isso pode ter, inclusive, né, no massacre que nós estamos assistindo contra diversas comunidades ainda hoje no Rio de Janeiro. Acho que aqui no eixo Rio-São Paulo isso fica sempre em evidência, mas atinge o país inteiro. E não diminuir isso, o fenômeno de ascensão das milícias, acho que deixa isso mais em evidência, né? A questão do monopólio por essas rotas de distribuição e varejo do tráfico, colocando em xeque, inclusive, organizações antigas do tráfico de droga no país, associadas há muito tempo, né? Com essa figura do jovem preto de periferia, com o Comando Vermelho, já tem seu poder completamente desafiado pela milícia no Rio de Janeiro, um outro tipo completamente de crime organizado, uma criminalidade que não tá de chinelo no pé, que não tá de bermudinha de tactel mais, né? É uma criminalidade com cara de polícia, né? E aí, se a gente não começa a avançar sobre esses estudos, e a gente ainda tá preso lá atrás, né? Em outras formas de entender, a gente ainda tá lá no início dos anos 2000 ou no início da década de 90, a gente não faz essa inflexão. E aí é preciso sim entender a gênese, né, da criminalização baseada na questão do combate às drogas, na falsa guerra às drogas, entender isso, a gênese disso, pra gente entender a função social e o desenvolvimento disso hoje, né? Aí a questão da legislação é importante, sim, a questão das formas de punição, a diferença do artigo 28 para o artigo 33 a partir da legislação de 2006 é importante, sim, entender a mudança de postura dentro da própria ditadura militar, e aí o que o fim do milagre econômico e a transição para o neoliberalismo vão incitar, né? Isso daí é sim importante, é por isso que para um eu sugeri aí entender o texto do Rago Filho, o outro eu já sugeri para outro período o texto da professora Vera Malaguti. Então, o que eu tento deixar de contribuição é isso, né? Entender a mudança desse paradigma. E eu acho que esses dois motes de análise que eu tentei deixar vão ser essenciais não só para analisar o passado, mas para analisar o presente também. Então, estou à disposição aí para a gente conversar no fórum também. Espero que tenha sido bom, às vezes um pouco confuso também. São minhas primeiras videoaulas, talvez as primeiras experiências como professora também. E aí, a gente erra. Também estou aberta a sugestão lá no fórum, que vocês acharem que eu preciso melhorar também. Vai ser sempre muito bom escutar. Foi muito bom para mim, está sendo muito bom. Estou sempre aberta a ouvir crítica também, de todos os lados. E
Espero que possa ter ajudado um pouquinho aí para avançar o debate, tá já, pessoal? Um abraço.